Fala, minha gente! Hoje eu e meu compadre vamos contar uns causos do outro mundo que acontece aqui na roça. Coloca nos comentários de onde você é e que horas que tá assistindo o nosso vídeo. A gente reservou uns causos escolhidos a dedo. Então já se inscreve no canal e dá um joinha no vídeo para fortalecer nosso canal. Então bora pros causos. A criança do Riacho Vermelho. Na região de São Bento das Almas, cercada por morros barrentos e capoeiras fechadas, havia um riacho que serpenteava manso pelos quintais da vila. As pessoas chamavam de Riacho da Prata, por conta da água clara que refletia o sol como um espelho. Era dali que saía a água para as lavouras, para os baldes de barro, para as panelas de feijão. E também era ali que a meninada se juntava, depois da aula, para nadar, correr atrás de lambari e encher o ar de gritos e risadas. Mas numa madrugada de janeiro, depois de uma chuva tão forte que o céu parecia ter rasgado, o riacho mudou. A água, antes limpa, desceu turva, grossa, carregada de barro e folhas mortas. E no dia seguinte, quando o barro devia ter assentado, a água permaneceu. Vermelha, um vermelho espesso, estranho, que não lembrava argila nem ferrugem. Um tom de sangue diluído, assustador. A vila estranhou, mas no começo seguiu a vida. Disseram que era terra solta do barranco, alguma mina estourada, que logo clarearia, mas não clareou. E aí começaram os sumiços. A primeira foi Ritinha, menina de 7 anos, que gostava de catar pedrinhas coloridas na beira da água. Saiu de casa num fim de tarde e não voltou. O chinelo dela ficou largado na lama, mas nenhum rastro além disso. Depois foi o filho do padeiro e, em seguida, 2 irmãos que costumavam pescar. Os que voltaram, voltaram diferentes. Febre alta, manchas escuras na pele, um cansaço nos olhos de criança que não combinava com a idade. Tremiam de frio mesmo no sol quente e repetiam frases estranhas durante o sono. Ela tá lá dentro. Me chama. Os pais tentavam benzer, levar no médico, dar chá, rezar. Nada melhorava. Dona Jovina, parteira e rezadeira, contou um causo antigo, que naquele riacho, 100 anos antes, uma menina havia se afogado quando tentava buscar água, ainda com a lata na cabeça. Diziam que a família não teve dinheiro para funeral, nem fez missa e enterrou a pobrezinha às pressas na beira do barranco. O corpo acabou levado pela cheia seguinte, nunca acharam os ossos. E que a alma dela, sozinha e sem reza, ficou presa ao fundo do riacho, esperando brincar com quem aparecesse. Criança que morre sem reza vira assombração, meu filho, murmurava Dona Jovina, esfregando o terço entre os dedos tortos. Vira tristeza que não sossega. Com medo, ninguém mais deixou os filhos chegarem perto. Mas de noite, sempre havia algum pequeno curioso que escapulia de casa para ver a tal água vermelha. E no outro dia, voltava doente, ou não voltava nunca mais. O padre tentou benzer o riacho, levou vela, aspergiu água benta, rezou ladainha. Mas quando terminou, a água borbulhou devagar, como se risse. O vermelho escuro subiu em espuma, espalhando o cheiro de ferrugem e mofo que enjoava até o estômago mais firme. Então a vila resolveu tampar as cacimbas que puxavam água do riacho. Fecharam passagens, construíram poço em outro canto. Mas a água do poço também começou a ficar turva, e uma das moradoras disse que viu, refletido na superfície, o rosto de uma menina de tranças, parada, olhando para cima como quem pedisse ajuda. Hoje, ninguém mais chega perto do Riacho da Prata, agora chamado, com medo e respeito, de Riacho Vermelho. Nas cheias, ainda se ouvem risadas misturadas ao barulho da correnteza. E, nos primeiros dias de sol depois da chuva, quem olha com atenção jura ver uma figura infantil sentada na beira, com os pezinhos balançando dentro da água cor de sangue, chamando outros para brincar. Em São Bento das Almas, aprenderam a lição do jeito mais duro,
Rio que carrega saudade não devolve ninguém inteiro. E a menina do riacho, seja lá quem foi um dia, ainda brinca de chamar companhia, até hoje. O carro de boi que anda sozinho, bem no coração do Cerrado Mineiro, onde as veredas se tingem de dourado ao pôr do sol e o cheiro doce do capim meloso se mistura ao aroma forte da terra recém-molhada, ficava o pequeno distrito de Curral das Almas. Era um lugar remoto, esquecido pelos grandes centros, um emaranhado de poucas casas simples, a maioria de adobe e telha colonial, dispostas sem ordem aparente ao redor de uma igrejinha caiada. O tempo ali era medido pelo ritmo lento da natureza. O florescer do ipê em agosto, a estação das chuvas que transformava o barro em lama e o coachar das rãs nas lagoas formadas pela água da chuva. O ar em Curral das Almas era seco e poeirento, na maior parte do ano, mas carregava a essência do campo. O som do gado mugindo ao longe, o canto melancólico da juriti e o zumbido incessante dos insetos compunham a trilha sonora do dia a dia. À noite, sob um céu de um veludo escuro e cravejado de estrelas, que pareciam suspensas logo acima das cabeças, o silêncio era profundo, quebrado apenas pelo grilo da noite e, ocasionalmente, pelo latido de um cão desgarrado. O povo de Curral das Almas era hospitaleiro e apegado às suas raízes. Gente do campo, com a pele marcada pelo sol e o trabalho na roça, mas com corações grandes e uma fé inabalável. Viviam da agricultura de subsistência, do pouco gado que criavam e da sabedoria transmitida pelos mais velhos. As crianças corriam livres pelos descampados, brincando com gravetos e pedras, alheias aos mistérios que a terra antiga guardava. As noites eram passadas nas varandas, trocando causos, lendas e o chimarrão quente, enquanto a fumaça das fogueiras se elevava preguiçosa no ar, levando consigo as preocupações do dia. No entanto, há alguns meses, uma perturbação sutil, mas crescente, começou a afligir Curral das Almas. Não era uma assombração comum, nem uma praga na plantação. Era algo que vinha de uma memória esquecida, de um pedaço do passado que se recusava a permanecer soterrado. Era o carro de boi que anda sozinho. Ele ficava abandonado há décadas, perto do riacho que cortava o distrito, em meio a um emaranhado de mato e ferrugem. As rodas de madeira quase podres estavam cobertas de musgo, e a canga, outrora forte, jazia partida ao meio. Ninguém se lembrava de quem fora o dono original, ou por que o carro havia sido deixado ali para apodrecer. Era apenas uma parte da paisagem, um lembrete silencioso de tempos passados. Mas de repente o silêncio do abandono foi quebrado. Começou com um som. Um gemido longo e arrastado, como o rangido de madeira velha sob um peso enorme que ecoava nas noites sem lua. A princípio, os moradores pensaram ser o vento ou a madeira da própria casa estalando. Mas o som se tornou mais distinto, mais constante. O inconfundível barulho das rodas pesadas de um carro de boi girando lentamente, seguido pelo som abafado dos cascos de bois invisíveis pisando na terra. E então, os sulcos. Ao amanhecer, os moradores mais curiosos e os mais corajosos foram até o riacho. E lá estavam eles, sulcos profundos na terra, marcas frescas deixadas por rodas pesadas que se estendiam do local onde o carro de boi jazia, em direção ao velho caminho, da mina desativada, no morro atrás do distrito. O carro de boi, no entanto, estava no mesmo lugar, imóvel, enferrujado, coberto de mato. Era como se seu fantasma tivesse se levantado e feito a jornada. O fenômeno se repetiu em outras noites. O gemido, o barulho das rodas, os cascos pesados e, na manhã seguinte,
Novos sulcos, mais longos, mais profundos, em direções diferentes, mas sempre partindo do velho carro de boi abandonado. Ninguém o empurrava. Não havia bois. No entanto, ele andava. O medo começou a se instalar em Curral das Almas. As conversas nas varandas, antes animadas, se tornaram sussurros sobre o carro de boi. As crianças foram proibidas de brincar perto do riacho. Os homens que antes zombavam da superstição, agora se benziam ao ouvir o gemido noturno. O padre Inácio, um homem de fé forte, tentou abençoar o local, jogando água benta sobre o carro de boi e rezando orações. Mas na noite seguinte, os sulcos apareceram ainda mais nítidos, como um desafio. A comunidade se voltou para Dona Aurora, a benzedeira mais antiga e respeitada de Curral das Almas, uma mulher de sabedoria ancestral e olhos que pareciam enxergar além do que os outros viam. Ela ouviu os relatos com atenção, seus olhos estreitos e pensativos. É uma alma penada, ela sentenciou com a voz rouca. Uma dívida que não foi paga, uma jornada que não terminou. Dona Aurora falava de uma lenda antiga, de um fazendeiro cruel que, há muitas décadas, utilizava aquele carro de boi para transportar algo valioso, mas ilícito, e que desapareceu misteriosamente, deixando para trás apenas a lenda de um tesouro escondido e a alma atormentada de um boiadeiro que havia sido injustiçado. Os sulcos, observou Dona Aurora, sempre levavam a lugares que guardavam alguma memória daquele passado. Ora em direção à velha mina, ora para a ruína de uma senzala. Distante, ora para um cemitério abandonado no alto de um morro. Era como se o carro de boi estivesse tentando mostrar um caminho, revelar um segredo ou completar uma última e dolorosa entrega. O medo em Curral das Almas não era mais apenas da morte, mas de um mistério que se arrastava, de um passado que se recusava a ser esquecido. As noites se tornaram mais longas e tensas. Cada rangido, cada brisa mais forte fazia os moradores se encolherem, imaginando o carro de boi que anda sozinho em sua silenciosa e fantasmagórica jornada pela terra árida do cerrado, arrastando consigo um segredo que, se revelado, poderia abalar as fundações de Curral das Almas para sempre. A comunidade estava em um beco sem saída, presa entre o medo do desconhecido e a necessidade de desvendar a verdade para encontrar a paz. A fogueira que nunca apaga. No alto do Morro das Almas, a poucos quilômetros de uma vila miúda fincada no sertão mineiro, ardia uma fogueira que jamais se apagava. Podia chover canivete, ventar feito vendaval, relampejar a noite inteira, que a chama seguia viva, lambendo o escuro como língua faminta. O clarão alaranjado iluminava o contorno seco do morro, visto lá de baixo pelos moradores que, ao entardecer, preferiam fechar as janelas e não comentar sobre aquilo. Como se falar desse fogo fosse convidá-lo a se aproximar. O povo da vila, gente simples de enxada e oração, tinha medo daquela chama eterna. Chamavam-na de fogueira do purgatório. Diziam que queimava com fogo do outro mundo, aceso para limpar pecados de almas penadas. Outros acreditavam que ali morava o próprio Tinhoso, atraindo quem fosse curioso demais. Criança era criada ouvindo ameaça. Não sobe naquele morro, senão nunca mais volta o mesmo. E não era só lenda. Quem ousava se aventurar na trilha torta e pedregosa que subia até a clareira, invariavelmente mudava. Houve casos de homens que voltaram mudos, sem conseguir pronunciar palavra até o fim da vida. Teve quem enlouqueceu, quem perdeu o rumo e vagou feito bicho, dormindo em capoeira e berrando feito alma penada. Teve até quem sumiu de vez, como o filho do sapateiro, visto pela última vez em meio às labaredas, com o olhar vidrado, sorrindo para nada.
Diziam que a fogueira falava, não com voz de gente, mas com estalos e labaredas que pareciam formar palavras na noite parada. Se alguém subia ali sozinho, o fogo lia seus pecados, vasculhava segredos, tocava o mais fundo do medo, até a pessoa perder a alma para sempre. Só voltava quem fosse forte de espírito, e mesmo assim, diferente, com um olhar que nunca mais se ajustava ao mundo. Certa feita, um forasteiro chegou à vila, homem de fala estudada, cheio de valentia e riso fácil. Escutou os boatos e zombou. Uma fogueira que não apaga? Balela de roça, vou subir hoje mesmo para ver. O povo tentou segurar, aconselhou, mas ele não deu ouvidos e subiu. Na madrugada, a chama ficou ainda mais alta, bailando vermelha contra o céu sem lua. Quem vigiava do terreiro de casa viu a silhueta do homem parado junto ao fogo, imóvel, como se fosse parte dele. Depois, ninguém soube dizer o que ocorreu. O forasteiro voltou só no dia seguinte, cambaleando, os olhos secos, sem nenhum brilho de gente viva. Nunca mais disse palavra. Apenas sentava na beira do rio, encarando o nada, dia após dia. Passaram-se décadas, mas a fogueira continua lá, ardendo firme, como sentinela de outra era. Alguns mais velhos acreditam que seja castigo de antigos crimes, uma punição deixada pelos antepassados para purgar pecados que ninguém ousa mencionar. Outros pensam que seja um portal, vigiado pela chama, aguardando o próximo curioso para engolir. Até hoje, quando o vento sopra forte e faz o fogo dançar no alto do morro, dá para ouvir um coro estranho se misturando ao estalo da lenha que não se consome. É como um sussurro, chamando nomes, convidando quem tem coragem demais, ou juízo de menos, para subir até lá e ver de perto. Essas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá algum descrente, alguém cheio de valentia, que vai subir o morro na calada da noite para descobrir a verdade. E talvez voltar diferente, ou não voltar nunca mais. A estalagem dos sussurros, no coração da Serra da Mantiqueira, onde os picos se erguem imponentes e a neblina dança entre os vales como um véu etéreo, ficava a pacata cidade de Ouro Velho, um lugar de ruas de pedra e casarões coloniais, com o ar fresco da montanha, carregando o aroma de pinheiros e a doçura do orvalho. Ouro Velho vivia um passado glorioso de mineração, e suas ladeiras íngremes e igrejas barrocas eram testemunhas silenciosas de uma história rica, mas também de segredos soterrados. O povo de Ouro Velho era gentil e acolhedor, com a simplicidade típica das comunidades serranas. Suas vidas eram tecidas entre o trabalho nos pequenos comércios, a lida com o gado nas encostas e a fé que movia as procissões e festas religiosas. As crianças brincavam nas praças, suas vozes ecoando entre as paredes dos sobrados antigos, e os idosos contavam causos nas calçadas, sob a luz amarelada dos postes. À noite, as montanhas se tornavam silhuetas escuras contra o céu estrelado, e o frio convidava ao aconchego das casas, onde o crepitar da lenha na lareira era a trilha sonora. Entretanto, nem toda a beleza e tranquilidade de Ouro Velho conseguiam apagar a aura de mistério que pairava sobre a estalagem dos sussurros. Antigamente conhecida como o Grande Hotel Imperial, era um casarão imponente de 3 andares, com janelas envidraçadas e varandas de ferro forjado, que se erguia no ponto mais alto da cidade. Seus salões, outrora palco de bailes e jantares, suntuosos para barões do café e figuras importantes, agora eram apenas um eco de glória perdida. A estalagem havia sido fechada há quase meio século, e a razão era um sussurro persistente que ninguém ousava ignorar: assombrações.
Os últimos hóspedes e funcionários relatavam acontecimentos perturbadores. Objetos que se moviam sozinhos, portas que batiam sem vento e a sensação constante de estar sendo observado por presenças invisíveis. O ápice do terror foi o caso da família Vasconcelos, que fugiu no meio da noite, jurando ter visto uma figura espectral flutuando pelo corredor e ouvido um choro lamentoso vindo dos quartos vazios. O hotel foi abandonado às pressas e os boatos de maldição se espalharam, selando seu destino. Desde então, a estalagem dos sussurros ficava lá, imponente e silenciosa durante o dia, suas janelas empoeiradas refletindo o sol poente como olhos sem vida. A fachada desgastada, a tinta descascando e o jardim coberto de mato contribuíam para a atmosfera sombria. Mas à noite, a história mudava. Pontualmente, quando o relógio da igreja marcava a meia-noite, algo insólito acontecia. As janelas da estalagem, uma a uma, começavam a se iluminar. Pequenas luzes bruxuleantes surgiam nos quartos, nos corredores e até no salão principal, como se o hotel estivesse novamente em pleno funcionamento. Não era eletricidade, pois o prédio estava há décadas sem conexão com a rede elétrica. As luzes pareciam vir de lamparinas antigas ou velas fantasmagóricas, criando um espetáculo de brilhos amarelados que dançavam nas trevas da noite, e junto com as luzes vinham os sons. O silêncio da noite serrana era preenchido por um coro de vozes. Não eram gritos ou lamentos de terror, mas conversas indistintas, risadas suaves, o tilintar de copos e talheres e o murmúrio de músicas antigas, como se um grande evento estivesse acontecendo lá dentro. As vozes pareciam vir de todas as partes do hotel, misturando-se em um estranho banquete sonoro que flutuava no ar. Às vezes, podia-se ouvir frases isoladas, fragmentos de diálogos sobre o tempo bom da colheita ou a nova safra de café, ecos de conversas que certamente aconteceram ali. Os moradores de Ouro Velho se acostumaram com o espetáculo noturno. Algumas noites, os mais corajosos ou os mais curiosos se aglomeravam na praça, observando as luzes dançarem e tentando decifrar os sussurros. As crianças, por sua vez, eram proibidas de se aproximar, e os pais as assustavam com histórias de almas presas e festas de fantasmas. O padre Matias, um homem mais novo e pragmático, tentou explicar os fenômenos como reflexos da lua ou brincadeiras de jovens, mas a persistência e a clareza das manifestações desmentiam suas teorias. Entre os moradores, Dona Benta, a costureira mais velha de Ouro Velho, era quem mais se incomodava. Seus olhos, antes cheios de vida, agora carregavam uma tristeza profunda ao ver a estalagem à noite. Ela, que havia trabalhado como camareira no hotel em sua juventude, falava de uma lenda antiga, não de assombrações comuns, mas de um pacto obscuro feito pelos primeiros proprietários para garantir a prosperidade do hotel. Um pacto que exigia um preço alto, pago com a alegria e a própria vida dos que ali trabalhavam. Ela contava sobre uma jovem camareira que desapareceu misteriosamente e que, segundo os sussurros da época, teria sido sacrificada para manter a prosperidade da estalagem. A comunidade vivia sob essa estranha coexistência. Durante o dia, a vida normal de Ouro Velho. À noite, o espetáculo fantasmagórico da estalagem dos sussurros, que se recusava a morrer. As luzes e as vozes eram um lembrete constante de um passado que não se queria esquecer. Um segredo que continuava a se manifestar no ar rarefeito das montanhas, convidando os curiosos a desvendar a verdade por trás do luxo e do horror que a estalagem dos sussurros guardava em suas paredes. A janela que vira os olhos.
Na pequena vila de São Clemente do Mato, cercada por colinas de capim seco e árvores retorcidas pelo vento, havia uma casa antiga que todos evitavam. Ficava no fim de uma rua sem calçamento, com a fachada de reboco gasto e o telhado torto, como se a própria construção estivesse cansada de existir. Era uma moradia simples, de madeira e tijolo cru, mas guardava um detalhe que deixava qualquer um arrepiado. Uma janela de vidro arredondado num formato tão peculiar que lembrava um olho humano. Aquele olho ficava bem acima da porta da sala, moldurado por caibros velhos, e durante o dia não passava de um vitral comum, com manchas de tempo e rachaduras. Mas bastava o sol se pôr para que ganhasse vida. Era como se a casa respirasse e a janela a vigiasse. O povo contava que à noite a janela mudava de posição. Quem dormia na sala, fosse morador ou visitante, jurava sentir que o vitral se movia, seguindo cada suspiro, cada virada no colchão. O contorno arredondado lembrava a pupila de um olho e não importava para onde a pessoa olhasse. Ao acordar de madrugada, a janela sempre parecia olhando direto para a cama. Dona Lourdes, a primeira a morar na casa depois da morte do antigo dono, foi quem começou a espalhar o medo. Ela dizia que acordava sentindo uma pressão no peito, como se alguém a observasse sem piscar. Uma madrugada, criou coragem para acender a lamparina e jurou ver o vitral se mexendo devagar, girando para apontar bem no centro da sala, fitando-a como se quisesse penetrar sua alma. Pouco tempo depois, mudou-se às pressas, deixando móveis e tudo para trás. Vieram outros moradores, gente que não ligava para lendas, que ria das superstições. Mas bastava a primeira noite de sono para mudarem de ideia. Teve quem sonhasse que estava preso dentro do olho, sufocado. Teve quem visse, refletido no vidro, rostos estranhos espiando de dentro da parede. E sempre, no meio da noite, a janela se voltava para o colchão estendido no canto da sala. Rezam os mais velhos que o primeiro morador da casa era um entalhador de santos. Homem de muito talento e pouca bondade. Dizem que fez um trato ruim, trocando sua alma por inspiração eterna. Morreu ali mesmo, no quarto dos fundos. E desde então, a casa pareceu ganhar vida própria. A janela, única peça, feita inteiramente pelas mãos dele, teria herdado sua maldição, transformando-se num olho vivo, inquieto, que não fecha jamais. Crianças da vila evitavam passar em frente. Os cachorros latiam para o vidro, uivando, como se enxergassem algo que os humanos não podiam ver. E mesmo fechada, trancada, a casa parecia sempre acordada, farejando quem ousasse se aproximar. Hoje, a casa está vazia. As paredes começam a cair, o mato invade os degraus. Mas a janela ainda resiste, intacta, vítrea, brilhando como se risse em silêncio. Quem passa pela rua jura que, se olhar rápido, verá o olho se virar, acompanhando seus passos. Por isso, ninguém ousa dormir lá, nem mesmo mendigos ou andarilhos. Porque sabem que o olho da casa não se satisfaz apenas em olhar. Ele vigia, ronda e, quem sabe, espera por uma nova alma para prender atrás do vidro. Para sempre. Essas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá quem queira provar coragem, quem duvide do que a noite guarda e quem, por descuido ou ignorância, aceite dormir na sala daquela casa, sem perceber que, no breu, há uma janela que não fecha nunca e que está de olho em cada batida do seu coração. O garimpeiro que nunca deixou a mina. Na região serrana de Pedra Dourada, no coração de um vale esquecido entre os chapadões do interior de Minas Gerais, o tempo seguia um ritmo antigo, diferente do das cidades grandes. Ali,
O mato era espesso. Os ipês floriam sem pressa. O cheiro de terra molhada, depois da chuva, se misturava ao perfume das flores do campo e ao fumo queimado nas bocas dos mais velhos que se reuniam nas varandas de madeira para contar causos. O ar era carregado de um silêncio respeitoso, como se a própria natureza soubesse que naquele pedaço de mundo moravam segredos que não se deviam cutucar. Pedra Dourada era um vilarejo pequeno, espremido entre montanhas e trilhas de tropeiros, abandonadas. Com suas ruas de chão batido e casas de pau a pique pintadas com cal, o lugar parecia ter parado no tempo desde os tempos do ciclo do ouro. E foi justamente o ouro que fez a vila surgir, crescer e depois definhar. Histórias de garimpos antigos, veios escondidos e pepitas do tamanho de ovos de codorna sempre circularam entre os moradores. E toda criança que crescia ali ouvia falar da mina do Brejo Fundo, uma caverna enfiada na encosta de uma serra, onde diziam havia um veio de ouro puro, quase azul. Mas também se dizia que quem entrasse ali por ambição acabava deixando algo de si para trás. E nem sempre era só o tempo. A história mais temida e sussurrada pelos cantos era a do garimpeiro chamado Elias Arcanjo. Um homem de poucas palavras, rosto queimado do sol e olhos sempre baixos, como quem carrega o peso de saber mais do que deveria. Chegou à vila ainda moço, vindo sabe-se lá de onde, e logo ganhou respeito por ser honesto e trabalhador. Trabalhava sozinho, com sua bateia, sua picareta e um radinho de pilha sempre sintonizado em estações que ninguém mais ouvia. Seu lugar preferido era a entrada da caverna da mina do Brejo Fundo. Ele dizia que ali sentia o cheiro do ouro. E foi justamente naquela fenda escura entre as pedras que Elias entrou certo dia e nunca mais voltou. Ficaram os rumores. Uns diziam que tinha se perdido, outros que desabamento. Havia os que juravam ter ouvido gritos vindos da mina na noite do sumiço, seguidos por um silêncio tão denso que os passarinhos pararam de cantar por dias. Procuraram por ele com lanternas, cordas, cachorros. Nada. Apenas o capacete jogado a poucos metros da entrada, com uma rachadura funda no topo e sinais de queimadura na borda. Depois disso, a mina foi interditada pela prefeitura e a vila tentou esquecer. Tentou. Mas Pedra Dourada é o tipo de lugar onde o passado cava raízes profundas. E foi só anos depois, quase 10, que a história voltou a respirar. Era madrugada. De lua nova, noite escura como o breu. Um menino, neto de Dona Firmina, voltava da casa de um amigo pela trilha que passava perto da entrada da mina. Foi quando viu uma figura parada diante da caverna. Um homem alto, magro demais, usando um velho macacão de garimpeiro, com uma lanterna pendurada no pescoço e as mãos cobertas de terra úmida. O menino correu para casa sem olhar para trás. Mas dias depois, outros começaram a relatar aparições semelhantes. O vulto de um homem andava pela vila, sempre ao anoitecer, sempre sujo de barro, sempre em silêncio. Até que um dia ele falou. Entrou na venda do seu Gervásio como se nada tivesse acontecido. Pediu um pacote de fumo, como fazia antigamente, e uma garrafinha de cachaça. Todos pararam. O silêncio que se fez ali dentro foi tão profundo que o tilintar do troco nas moedas soou como sino de igreja. Era Elias. Mesma voz arrastada, mesmos olhos fundos. Mas havia algo diferente. Um cheiro forte, como de metal queimado, envolvia o ar ao seu redor. E os olhos já não pareciam humanos. Brilhavam num tom âmbar, como os olhos de um bicho que espreita na mata. Quando perguntaram onde estivera, ele só respondeu: "A mina me ensinou a ver o que não se devia. Via!" E saiu andando pela estrada como se procurasse algo ou alguém. Depois daquele dia, voltou a ser visto pelas trilhas, conversando com o vento, mexendo em pedras que ninguém mais via valor.
Às vezes parava na beira do riacho e ficava horas olhando o fundo da água, como se escutasse vozes saindo dali. Não dormia em casa, não falava com ninguém, além de frases soltas. E quem chegava muito perto sentia o ar gelar. Dona Firmina, velha parteira e rezadeira, disse que ele tinha deixado a alma na mina e voltado só com o corpo. Outros diziam que ele não era Elias. Era algo que tomou o lugar dele. E começou o medo. Animais começaram a adoecer. A água do poço amanheceu preta num dia e crianças começaram a ter pesadelos com um homem de olhos dourados que chamava pelo nome delas. Ninguém mais passava perto da mina nem de dia. E até o padre da cidade vizinha se recusou a rezar missa na vila depois de ouvir o relato do sacristão, que viu Elias parado na porta da igreja durante a noite, com a cabeça levemente inclinada e um sorriso de canto de boca que gelou seus ossos. Elias começou a deixar marcas, pegadas de barro que apareciam em lugares fechados. Um dia, encontraram o nome dele riscado à unha na porta da escola. Outro dia, uma das pedras da mina apareceu no centro da praça, molhada, como se recém-cavada. E então vieram os sumiços. Primeiro foi um cachorro, depois uma cabra, depois o filho mais novo do seu Adalberto, que havia rido da história e apostado com amigos que dormiria perto da mina por uma noite. Nunca mais foi visto. Apenas sua mochila, deixada aberta, com o caderno dentro cheio de palavras escritas ao contrário. A vila entrou em pânico. Reuniões foram feitas, fogueiras acesas, rezas em voz alta. Elias não foi mais visto, mas vez ou outra alguém jurava escutar o barulho de uma bateia sendo sacudida dentro da caverna. Um som rítmico, paciente, como se alguém ainda garimpasse lá dentro, mesmo que já não houvesse mais ouro. Um som que parecia vir não da boca da mina, mas de algum lugar mais fundo, mais escuro, mais antigo. Alguns acreditam que a mina era um portal. Que Elias, ao cavar mais fundo do que devia, libertou algo antigo, um espírito da terra, uma entidade que protege o que está enterrado, e que, ao voltar, não era mais ele quem andava pelas trilhas, mas uma lembrança corrompida, um reflexo torcido do homem que foi. Outros dizem que Elias nunca saiu, que o que voltou era só o corpo, movido por outra vontade. E há quem diga, nos becos mais escuros, que a mina quer mais, que ela ainda chama, que ela não se satisfaz com um só. Hoje, Pedra Dourada está quase vazia. Muitas famílias foram embora. As que ficaram trancam portas e janelas antes do pôr do sol. E nas noites sem lua, ninguém ousa sair. A entrada da mina foi lacrada com cimento e correntes, mas mesmo assim, há quem escute uma voz vinda de dentro, chamando por nomes que ninguém ousa repetir. E dizem que, de vez em quando, dá para ver uma luz tremeluzente dançando entre as árvores da encosta, como a de uma velha lanterna de garimpeiro, procurando seu dono ou talvez sua próxima alma para levar. Porque em Pedra Dourada, todos aprenderam a lição. Há lugares onde o ouro brilha demais. E às vezes, o que parece uma pepita reluzente esconde o olhar vazio de algo que nunca devia ter sido acordado. Elias foi o primeiro. E ninguém sabe quem será o próximo. A lenda da Dama de Barro. No vilarejo de Pedra Santa do Vale, escondido entre montanhas cinzentas e trilhas cobertas por musgos e orvalho, o tempo escorria lento, como água fria por entre pedras lisas. A vila era pequena, feita de casinhas de pedra e madeira, onde os fogões a lenha nunca se apagavam e as janelas viviam cobertas por cortinas rendadas. Os velhos caminhavam devagar, com olhos fundos e chapéus surrados, e as crianças cresciam escutando mais causos do que histórias da escola. Era um lugar onde tudo parecia antigo, até o cheiro da terra. Um cheiro de barro molhado, de vela queimada e de medo contido.
Foi nesse lugar, onde a fé e o receio andavam lado a lado, que viveu seu Ambrósio, um ceramista solitário, de mãos largas e olhar triste, que morava na beira do rio, numa casa de pedra escura coberta de era. Diziam que ele falava pouco com gente, mas muito com o barro. Suas peças tinham fama, jarros, santos, animais, moldados com tamanha delicadeza que pareciam respirar. Mas o que o tornava respeitado e temido era seu dom de moldar figuras humanas com detalhes tão realistas que os olhos das esculturas pareciam seguir quem passava. Seu Ambrósio não aceitava encomendas. Dizia que o barro é que escolhia o que queria ser. E quando a inspiração o tomava, passava dias sem sair, trabalhando à luz de lamparinas, ouvindo música antiga no rádio de pilha e conversando com o barro, como se fosse gente. Até que, num outono carregado de chuvas e trovões, ele começou a trabalhar em uma nova peça. Ficou recluso por semanas. Ninguém o viu no mercado, nem na feira. Diziam que algo o havia tocado. Algo diferente. E quando finalmente saiu de casa, parecia outro homem. Olhos fundos, olheiras roxas, mãos trêmulas. Carregava nos braços uma escultura do tamanho de uma menina de 9 ou 10 anos. Era uma dama, feita de barro avermelhado, com um vestido longo esculpido em finos traços, cabelos ondulados caindo sobre os ombros e um rosto sereno. Sereno até demais. Ele a colocou na varanda da casa e disse apenas uma frase para quem ousou perguntar. Ela veio sozinha. Só fiz dar forma. Na manhã seguinte, a escultura não estava mais na varanda. Foi encontrada na sala. No outro dia estava na cozinha. Depois, no quarto. Sempre em lugares diferentes da casa. Sempre de pé. Com as mãos juntas na altura do peito e o olhar voltado para a porta, como se esperasse alguém chegar. Seu Ambrósio não parecia assustado, mas cansado. Começou a murchar. Falava sozinho. Cochichava palavras em línguas que ninguém reconhecia. E toda a madrugada escutava-se o som de passos leves e o rangido do assoalho, como se alguém andasse descalço pela casa. Então, certa manhã, a vizinha que levava leite encontrou seu Ambrósio morto, na cadeira da sala. Olhos abertos, com um sorriso estranho nos lábios e barro seco nas palmas das mãos. A escultura estava de pé ao lado dele, com uma lágrima de barro escorrida no rosto. A vila se reuniu para decidir o que fazer. Alguns queriam quebrar a peça, outros enterrá-la. Mas o padre, velho e doente, disse que ela não era do mal. Era uma alma feita barro e que, se quebrada, poderia acordar o que dorme no fundo da terra. Assim, decidiram deixá-la onde estava. Mas depois da morte de Ambrósio, a escultura continuou se movendo. Quem cuidava da casa para vender o terreno dizia que toda manhã ela estava num lugar diferente. Às vezes na janela, às vezes de frente para o espelho. Uma vez, apareceu dentro do guarda-roupa com os olhos cobertos por uma fita vermelha. Outras vezes, tinha barro fresco nos pés, como se tivesse andado durante a noite. E de tempos em tempos, aparecia com o rosto úmido, como se tivesse chorado. As lágrimas deixavam sulcos no rosto de barro, mas, estranhamente, no dia seguinte, o rosto voltava a estar perfeito. Começaram os boatos. Diziam que a dama de barro era feita da dor de Ambrósio. Que ele moldou sua saudade por alguém que nunca voltou. Uma filha? Uma irmã? Um amor enterrado? Ninguém sabia. Só sabiam que desde que ela surgiu, o tempo na vila ficou mais pesado. As noites mais longas e os sonhos mais densos. Gente acordava com gosto de terra na boca. Crianças falavam com alguém invisível no canto do quarto. E, em noites de lua minguada, o chiado do rádio de Ambrósio ligava sozinho, tocando valsas antigas, acompanhadas pelo som de passos lentos. A casa foi fechada.
Mas quem passa pela frente garante. A escultura ainda está lá. Às vezes na varanda, às vezes olhando pela janela e às vezes sumida. Mas sempre volta, com o rosto limpo ou com trilhas de barro seco que lembram lágrimas. E dizem que quem fica muito tempo olhando para ela sente vontade de chorar, sem saber por quê. Como se lembrasse de algo que nunca viveu. Como se carregasse uma dor antiga, de outra vida. Em Pedra Santa do Vale, todos agora sabem. Barro não é só terra e água. Barro também guarda lembrança. E às vezes guarda a alma. E a dama de barro ainda espera por alguém. O pássaro que sussurra nomes. O povoado de Pedra da Fumaça ficava encravado entre morros retorcidos de pedra cinzenta e cerrados de galhos duros e secos que estalavam ao menor sinal de vento. Era um lugar esquecido pelos mapas, mas lembrado pelas histórias que o tempo não conseguiu enterrar. Situada no interior de Mato Grosso do Sul, a vila tinha pouco mais de 120 almas. Gente de fala mansa, pele curtida pelo sol, mãos firmes e fé entranhada nos ossos. As casas eram de barro e madeira, com janelas azuis, portas encurvadas pelo tempo e varandas enfeitadas com arranjos de arruda, guiné e cruz de palha para espantar mal-olhado. O povo ali vivia do que plantava e do que o mato deixava. Criavam galinha, mexiam com roça e celebravam a vida em novenas e terços murmurados à luz de lamparinas. Era um lugar onde as sombras da tarde chegavam antes do sol se pôr, e com elas os causos. Um, em especial, calava os risos e prendia a respiração dos mais antigos, o do pássaro preto que cantava nomes. Contavam que nas noites abafadas, quando o céu ficava parado, feito bicho, espreitando a presa, ouvia-se um canto diferente. Não era bem canto, era como um sussurro atravessando a copa das árvores, como se o vento tivesse aprendido a falar. Esse canto, diziam, vinha de um pássaro preto, escuro como carvão molhado, com os olhos mais vivos que brasa recém-acesa. Não era coruja, não era urutau, não era ave nenhuma que o mato conhecesse. Era o pássaro, assim mesmo, com maiúscula, porque se falava dele como se fala de uma coisa que se respeita e se teme. Era dito que quem ouvisse o próprio nome saído do bico desse pássaro amanheceria sem vida. Morto, doente ou de susto, ninguém sabia ao certo, mas morria. E era sempre no dia seguinte. O pássaro não errava. A primeira vez que essa história ressurgiu com força foi quando Tonico do Araguaia caiu duro no terreiro de sua casa, sem aviso. Tinha ido buscar leite antes do sol nascer e foi ali mesmo, entre as vacas, que tombou. A mulher, Dona Lourdes, jurou ter ouvido o nome dele sussurrado no meio da noite, vindo da direção da mata. Ela contou isso para a comadre e para outra. E logo a vila toda já cochichava sobre o retorno do pássaro preto. Mas a história era mais antiga que Tonico. Os velhos diziam que o canto maldito datava da época da fundação da vila, quando ainda nem existia a igreja, só um cruzeiro de madeira no alto da pedra que deu nome ao lugar. Diziam que o pássaro era a alma de um homem injustiçado, um índio degolado pelos bandeirantes, ou talvez um escravo fugido, enterrado vivo por senhores cruéis. O certo é que desde então ele vagava pelos céus da região, cobrando em nome dos mortos o que em vida lhes foi negado. E foi nesse lugar de mistérios, entre rezas e cochichos, que nasceu Benedito Xavier. Homem simples, viúvo, criador de gado. Vivia com a filha, Ana, uma moça calada que gostava de fiar lã na varanda e olhar as nuvens sem dizer palavra. Benedito não acreditava nessas histórias de assombração. Tinha respeito, claro, como todo sertanejo que se preza, mas ria das superstições. Pássaro que fala nome? Isso é coisa de quem escuta o que não quer ouvir, dizia ele,
com um meio sorriso de canto de boca, desses que escondem medo atrás de bravata. Certa noite, Benedito acordou com um aperto no peito. Olhou para o teto escuro de seu quarto e sentiu um frio que não combinava com o calor que fazia. Levantou, foi até a cozinha, bebeu água. Foi então que ouviu. Vinha do mato, do lado da cerca de pedra, um som baixo, insistente, quase doce. Ele se aproximou da janela. O som parou. No dia seguinte, o filho da parteira, um rapaz forte e novo, cheio de vida, foi encontrado morto perto do riacho, com os olhos abertos e o corpo sem sinal de violência. A mãe, em prantos, disse que ouvira o nome dele chamado durante a noite, vindo do alto do pé de jatobá. Foi quando o povo começou a rezar de verdade. O sino da capela batia pelas almas, e até os mais céticos começaram a andar com patuá no pescoço. Benedito, apesar de desconfiado, passou a evitar sair à noite, mas não dizia nada. No fundo, algo nele tinha começado a se revirar, e isso piorou quando Ana começou a agir diferente. A moça, antes calada e serena, passou a andar pela casa de noite, como se escutasse vozes. Falava sozinha, cochichava como se respondesse alguém. Benedito, aflito, passou a vigiá-la. Uma noite, a viu sentada na soleira da porta, olhando fixamente para a escuridão da mata, como se esperasse algo, alguém. Ana, que você tá fazendo aí, minha filha? Ele me chamou, pai. Quem? O pássaro. Foi a primeira vez que Benedito sentiu o medo na carne. Como se o tempo tivesse parado e tudo em volta dele deixasse de ter sentido. Tentou dizer que era sonho, imaginação, mas a menina só repetia. Ele me chamou, disse meu nome. No outro dia, levou a filha até a benzedeira da vila, Dona Severina, mulher de olhos miúdos e rezas poderosas. Ela benzeu a moça com arruda, rezou Pai Nosso, Ave Maria e mais um tanto de oração esquecida. Quando terminou, olhou firme para Benedito e disse: o mal não está nela, está na terra, está no ar. O que vem buscar já foi chamado. Naquela noite, Benedito não pregou o olho. Ficou vigiando a filha com a espingarda no colo e o terço na mão. A madrugada veio arrastada e com ela o sussurro. Era diferente de tudo o que já ouvira. Não era só o nome da filha, era o dele também. Baixo, arrastado, vindo de dentro da mata. Ana, Benedito, sussurrado como se fosse oração invertida. Ele se levantou num pulo, abriu a porta e saiu com a espingarda. Não viu ninguém, mas sentiu. O cheiro do mato era diferente. A noite estava imóvel, e no galho mais alto do pé de mangueira, um vulto preto o observava. Era o pássaro. Não era grande nem pequeno, mas os olhos não eram deste mundo. Eram olhos de gente. Olhos que viam tudo e que pareciam pesar cada pecado, cada descuido, cada palavra dita em vão. Vai embora! Gritou Benedito, erguendo a espingarda. O pássaro não se mexeu. Ele atirou. O estampido ecoou na madrugada, espantando os galos, os cachorros e a própria coragem que lhe restava. Quando a fumaça baixou, o galho estava vazio. Mas o canto ainda estava no ar. No dia seguinte, Ana acordou com febre alta. Tremia, delirava, chamava pela mãe morta. Benedito fez de tudo. Mandou chamar médico da cidade, benzedeira, rezador, mas nada adiantava. 3 dias depois, Ana morreu. O homem, antes rijo e descrente, se curvou. Enterrou a filha debaixo do pé de mangueira e passou a viver como sombra do que fora. Não sorria, não falava. Apenas sentava-se todas as noites na cadeira da varanda, esperando o pássaro voltar. E dizem os que vivem lá ainda, ou os que passaram por ali, que às vezes, em noites quentes e paradas, ouve-se o sussurro do nome de Benedito vindo do meio da mata, e junto dele o choro abafado de um homem velho que perdeu tudo, menos a lembrança do que não podia ser explicado.
A lenda do pássaro que canta nomes permanece viva em Pedra da Fumaça. Ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. Só se sabe que ele escolhe. E quando escolhe, ninguém escapa. Estas histórias nunca têm fim, porque sempre haverá algum incrédulo, algum valente de língua solta que ousará zombar dos mistérios do mato. E quem sabe, ouvirá seu nome sussurrado quando a noite estiver mais escura que breu. Se você gostou destas histórias, considere se inscrever no canal, bem como deixe sua sugestão de histórias que gostaria de serem contadas por nós. Será um prazer compartilhar estas histórias com nossos inscritos. Não perca o nosso próximo episódio. Até o próximo vídeo.